Bíblia, capítulo de número 4, nós vamos ler aqui alguns versículos, versículo 15 e 16 apenas. Eu vou discorrer aqui, meus irmãos, mais ou menos, o tema geral que Paulo vem abordando, assim, desde o capítulo 2, tá? Mas a gente vai focar nessa conclusão, dessa, como gostam de falar os estudiosos, essa perícope, palavras estranhas, né? Mas é o sentido da argumentação de Paulo aqui. Ela fecha ali, inicialmente no 16, depois dá uma complementada. Mas nós queremos ler então Efésios 4, versículo 15 e 16. Achou aí? Amém? Amém. Se você conseguir, meus irmãos, traga, é bom. Eu gosto de rabiscar. Isso aqui é uma das que eu tenho. Mas eu gosto de rabiscar, é bom a gente anotar, riscar, porque depois quando você vai lá em casa, aí você lembra. Porque não sei se você é ser humano como eu, mas a gente esquece as coisas, não é verdade? Aí quando eu olho marcadinho, eu vou, o que eu marquei? Aquela noite. E assim Deus vai nos instruindo na vida, tá? Então, se você achou, depois permanece com ela aberta, para nós continuarmos aqui. Eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Tome seu assento então, para você ficar mais à vontade. Nos minutos aí nos restam, as pilhas estão meio fracas dos microfones, mas não tem nada para a gente ir acompanhando aqui. Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês, iniciar aqui a respeito de algo que Deus colocou no meu coração, para compartilhar com os irmãos, que fala da igreja. Nós nos reunimos, meus irmãos, e nós temos os cultos, que talvez assim você como eu, por longa data, né? Você tem essa prática de vir à igreja, ouvir aqui os hinos, render a Deus o seu louvor, sua adoração. Será que você vai? Não pode ser frouxo, não. Ele é frouxo ali. Tá certo, então. Né? E que Deus nos dê graça, né? Para a gente renovar as coisas que estão meio já se desgastando, né? O microfone é coisa cara, né? Mas que Deus nos ajude e nós podemos também ajudar uns aos outros. Então, meus irmãos, a igreja, assim como um microfone, né? Assim como qualquer tipo de instrumento, caixa de som, e assim que seja, assim como as pessoas, a igreja, meus irmãos, ela é algo que tem uma estrutura, que tem uma funcionalidade, que ela tem um meio de ser, um objetivo no seu agir. E é importante, meus queridos, que nós possamos ter uma compreensão, principalmente no tempo que vivemos, né? Muito bem ajustada do que é a igreja. Nós podemos cair em alguns erros. Quero levantar bem rapidamente, como o Geraldo falou aqui, o tempo é curto, não é verdade? Mas eu quero tentar resumir, ser bem direto, tentar deixar alguns comentários para depois, né? E eu queria, meus irmãos, que nós pudéssemos nessa noite refletir para servir como embasamento para as próximas quintas-feiras que Deus vai nos dar conforme a vontade. Eu creio que se Jesus Cristo não voltar e nada mais assim tão extraordinário acontecer, nós estaremos aqui na quinta-feira para compartilhar, meus irmãos, 9 imagens de uma igreja saudável, tá? Eu quero que isso fique no coração dos irmãos, fique na cabeça dos irmãos. Eu quero lembrar para vocês que aquilo que a gente tem preparado aqui, Deus tem compartilhado ao nosso coração, tem nos ajudado aqui a passar para os irmãos, não é algo que morre, meus irmãos, na nossa passagem por aqui. É algo que é para permanecer, né? Seja com os irmãos que já são aqui, patrimônio tombado aqui, como o irmão Geraldo, o irmão Margarete, mesmo os irmãos mais antigos aqui, até os novos, que vocês são a nova geração, para continuar, isso aqui é uma instrução, meus irmãos, um modo de agir alinhado com a Bíblia, e é perfeito. A nossa igreja, hoje é nossa aqui, a nossa igreja, que somos nós, ela possa ir adiante, ela possa, meus queridos, ser uma igreja saudável, tá bom? E por que uma igreja precisa ser saudável, Rodrigo? Porque nós não gostamos de estar sem saúde, não é verdade? Esse tempinho assim que seca a nossa garganta, e vem a tosse, e vem a coriza, e vem aquela dor no corpo da gripe. Por consequência, ninguém gosta de viver numa igreja que está nessa situação. Porque no período de frio é natural, meus queridos, é natural, é corpo humano.
É natural a gente ser atacado pelos vírus, bactérias e assim por diante. A imunidade nossa ela é atacada por isso. Mas uma igreja ela não pode permanecer no momento de baixo. Ela não pode permanecer num estado raquítico. Sabe o que é raquítico? Fraco, desnutrido. Não pode, meus queridos. Porque a instrução de Cristo para a sua igreja, através da história, tem sido que a igreja deve ser um organismo saudável. Se eu falo organismo, meus irmãos, a igreja ela é algo vivo. Por isso que igreja não são quatro paredes, meus queridos. Igreja não é esse templo, chamo de templo, essa casa. Não é isso que foi construído. Isso aqui é a ferramenta para que seja melhor de nós nos reunirmos aqui e tenhamos uma estrutura acústica, etc. Tudo isso para que aqui nós possamos fazer. Amém, meus irmãos? Amém. E o que Deus, Jesus Cristo, Ele chamou, o que Ele nos, ou melhor, o que Ele fez por nós, e o que nós devemos continuar a fazer? Meus irmãos, nós podemos cair num erro muito grave. Eu quero aqui ser resumido, vou tentar, ore por mim em nome de Jesus. Mas nós devemos ser tentados a achar que a solução do mundo e da nossa vida está na esfera econômica. Nós temos uma grande... Por isso que nós vivemos nesse tempo em que, meus queridos, um trabalho só não é suficiente. Nós temos que ter dois, tem que fazer o extra, etc. Isso é natural, meus irmãos. Isso, claro que não é nenhum estudo científico que eu fiz, mas é do analisar a vida, é o empírico que a gente diz, né? Pela experiência. A gente começa a olhar que as pessoas, o dinheiro delas está curto. Está curto, meus queridos, porque nós achamos que a estabilidade financeira é que vai trazer paz para nós. Eu estou falando de nós, humanidade, amém? Nós estamos entendendo? Então, é isso que permeia o mundo, e muitas vezes permeia e está em nosso coração. Então, nós podemos achar que na economia está a solução. A economia do país, a economia da nossa casa, o salário que nós ganhamos. Nós podemos pensar que quanto mais nós tivermos, melhor será para nós. Mas a Bíblia não ensina assim. Engraçado, né? Ah, Rodrigo, tu está louco. Tu não quer dinheiro. Então, não é isso que eu estou falando, meus queridos. Estou falando que esse não é o problema principal da humanidade. Esse não é o problema principal e seu. Porque se fosse assim, sabe o que Deus teria feito? Deus teria enviado dos céus um economista, meus irmãos. Ele teria enviado. E ele viria, caminharia pela terra e diria, olha só, agora eu vou ensinar para vocês como gerir as finanças. Como fazer para ganhar mais do que se gasta. Como fazer para ter uma boa mordomia do seu dinheiro. Mas você deve saber que, assim como eu, na Bíblia nós não vemos que Deus mandou um economista do céu, viu? Eu não vi. Porque o problema do ser humano, meus irmãos, não está no dinheiro, não está nas suas posses. O problema do ser humano, ele vai mais além. Nós podemos também achar que o problema está na segurança. E graças a Deus, eu falo assim, graças a Deus, Deus nos deu essa graça de que nós vivemos em regiões não violentas. Eu já comentei aqui, eu quero ser bem rápido para não ser enfadonho, para não repetitivo, mas há regiões de Tubarão muito violentas, não é verdade? Mas nós vivemos em regiões não tão violentas. Nós vivemos em regiões em que é difícil ouvir falar assim, que alguém invadiu a casa, o pessoal estava lá, botou de refém, é difícil. Mas se você sair um pouquinho assim, você andar uns 60, 70 quilômetros, ou acredito 80, você ir até Criciúma, lá você vai encontrar uma outra realidade já. Você vai ver que lá a violência já está mais aflorada. Mas, se você andar 120 quilômetros, mais ou menos, 130, você vai encontrar, meus queridos, aí sim, você vai encontrar a rivalidade que se faz com regiões muito mais perigosas do nosso país. Mas o nosso problema maior, meus queridos, o principal, não é segurança. Porque se fosse assim, Deus teria enviado um grande, talvez, ministro da defesa. Deus teria, meus irmãos, levantado grandes generais na frente da igreja, para assim conquistar, para assim derrubar. Mas quando eu olho para a Bíblia, meus irmãos, eu vejo que não é assim que funciona. Eu poderia ir adiante de muito mais coisas por aqui, mas eu queria só pontuar aqui a respeito da saúde, que é uma área que atrai as pessoas, porque elas atiram para todo lado, quando o desespero pega, montam isso toda hora no hospital. Elas atiram para todo lado, não importa se é Deus, se é Maria, se é o Padinho, não sei o quê. Não importa, ela quer a solução do seu problema. E Deus, meus queridos, no corpo, nós vemos que não é o maior problema da humanidade. Porque a pessoa pode ser, meus irmãos, paralítica, limitada nos seus movimentos.
Mas andar não resolve todos os problemas da vida dela. Pode facilitar, claro que facilita. A gente é perfeito na medida do possível, nós não somos, né? Mas, digamos assim, comparado a outros, somos perfeitos. E ainda assim nós podemos olhar e de longe não nos colocarmos no lugar. Mas, meus queridos, um cego, qualquer tipo de limitação física, até mesmo psíquica, uma coisa que eu me compadeço muito, as pessoas têm um certo grau assim de deficiência mental, é uma vida, meus irmãos, assim, subjugada, assim por diante, cheia de preconceito. Mas o maior problema da humanidade também não está no corpo, meus queridos. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a Bíblia nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual que é o problema da humanidade, meus irmãos? Qual que é o meu problema e qual que é o seu problema? Sabe qual que é? Nosso problema, meus irmãos, é o pecado. Esse é o problema, meus queridos. Esse é o problema. O nosso problema é pecado. É por isso que Deus teve que mandar um Salvador. Ele não mandou nada disso que eu falei, meus irmãos. Ele enviou, não qualquer outro tipo de solução, mas ele enviou algo para solucionar a maior necessidade que há no coração, na vida do homem e da mulher. É o pecado. E o que o pecado faz? Nós já estudamos aqui, espero que você tenha aprendido, entendido e leve para a vida. Mas o pecado, meus irmãos, ele separa cada um de nós de Deus. Então ele envia um Salvador para resgatar relacionamento. Não é assim que você faz? Pelo menos eu creio que todo crente já tentou ler a Bíblia por inteiro. Então lá em Gênesis ele já leu. E lá no Gênesis que você leu, você viu que Adão e Eva, eles pecam. A primeira coisa que eles reparam é separação. Primeiro entre si e depois para com Deus, que eles sentem medo. E hoje nós vivemos numa vida assim, meus irmãos, temorosa. Por quê? Porque achamos que todas essas coisas são a solução para a nossa vida, quando na verdade a única solução para as nossas vidas está em Cristo Jesus. Por quê, Rodrigo? Porque o problema é o pecado que habita em nós. É isso mesmo, aquele que faz com que o bem que eu quero fazer, eu não faça. E o mal que habita em mim, acaba habitando em mim, ele luta todos os dias para prevalecer. Mas Deus enviou, meus irmãos, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, a maior necessidade do ser humano está em conhecer a Deus, em desfrutar, em ter comunhão, meus irmãos. A palavra é antiga, mas esse é comungar, é isso. É ter essa troca, é receber, também entregar, é se envolver com Deus. Por isso que aqui a gente não está falando aqui esqueci a palavra agora, católico se fala, mas de perdão dos pecados. Não é disso, não é limpar pecados. Não. Nós estamos falando, meus irmãos, de restaurar relacionamento. Amém? O problema da humanidade é pecado. O meio do seu problema é pecado. Pecado nos separa de Deus. Mas Cristo Jesus veio para nos unir. Mas, meus irmãos, como que é feita essa união? Porque Jesus não está mais andando corporalmente pela terra. Tá, meus irmãos? Não está. Se você algum dia tiver alguma visão, tiver alguma coisa, é alguma experiência para você, extraordinária, amém, glória a Deus. Mas corporalmente, meus irmãos, ele foi aos céus. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Atos, você vai ver que ele foi subindo, os discípulos ficaram lá olhando. Aí passaram já 2000 anos, praticamente, e nós continuamos assim, olhando. Pois é, Jesus foi para o céu, né? O que aconteceu lá em Atos, meus irmãos? Você lembra? O que aconteceu? O anjo cutuca, o que vocês estão olhando? Do mesmo jeito que ele subiu, ele também vai voltar. Então vão, façam o que ele ordenou. Ele já tinha dado, meus irmãos, as direções, logo em seguida. E de repente os discípulos ficaram ali, atônitos, deslumbrados daquela cena. E hoje a igreja vive, meus irmãos, esse deslumbramento, mas não é esse deslumbramento do que a Bíblia diz. A palavra, uma tradução assim, do hebraico, desse deslumbrado que Isaías viu, aquele trono, etc., daquela visão, essa visão da glória de Deus, que não é simplesmente uma visão, é um deslumbrar, é uma coisa que mexe lá com o íntimo da sua alma. Mas não estou falando desse, eu estou falando dessa questão de nós ficarmos assim parados olhando. O
Porque o que Jesus ordenou para nós, meus irmãos, é que nós fôssemos e fizéssemos discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e que mais? Ensinando-o a obedecer todas as coisas que Jesus ensinou. Isso é igreja, meus irmãos. Nós vivemos tempos de desigrejados, já falei isso aqui, mas é o tempo que nós vivemos, e de gente que não gosta de igreja, ou que está na igreja, mas ela só está aqui para ver alguma coisa e falar mal da igreja. Mas a igreja, meus queridos, é algo que o próprio Cristo Jesus estabeleceu, meus irmãos. É algo que o próprio Deus construiu. E igreja, eu quero resumir bem rápido aqui, eu sei que as horas estão voando, mas eu queria pontuar, dar uns exemplos aqui do que não é igreja. Mas o que é igreja, meus irmãos? A igreja não é um simples ajuntamento de pessoas, não é simples reunião. E a igreja não é você individualmente, nem eu individualmente. Correu um boato por aí, que um teólogo certa vez e disse assim, eu sou igreja, etc. Aí foram repetindo, aí tornou agora um chavão, todo mundo diz, eu sou igreja. Mas ninguém é igreja individualmente, meus irmãos. Você é o templo do Espírito Santo, está na Bíblia? Amém? Mas igreja individualmente ninguém é, porque igreja é o quê? Corpo de Cristo. Por isso que eu falei, meus irmãos, Jesus não está andando mais pela terra. Ele caminhou já uma vez, lá pelas estradas, pelas areias, barrentas, cheias de pó, não eram asfaltadas, e pode ter certeza, muito pior que as nossas aqui do Caruru, porque não tinha nenhum tipo de maquinário para deixar tudo perfeitinho como está hoje. Ele caminhava, o pó levantava, e você imagina ele com aquele tipo de sapato, que não era como os nossos sapatos hoje, que tem marcas que pagam cientistas para fazer mais confortável, não, nada disso, aquela sandalinha mais ou menos mesmo, se desgastava rápido, e que havia uma pobreza na época, que era um povo subjugado, escravizado, não escravo braçalmente, mas politicamente, economicamente escravizado. Então, todo mundo aí está numa situação complicada, parece ter nós hoje no Brasil, né? Todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo reclamando. Era a situação de Jesus, e ele caminhou naquela terra de barro. Imagine o cabelo, meus irmãos, do próprio Deus, imagine corporalmente ali, e aí cheio de terra, cheio de areia, o seu cansaço, a voz dele ficando rouca, porque na época não tinha microfone como hoje tem, ele pregava nas regiões. Imagina, meus irmãos, horas e horas eu falando aqui, gesticulando igual um louco. Era mais ou menos assim que Jesus fazia, horas e horas, ele se cansava, ele chegava à noite, e as multidões não davam descanso para ele, porque dele saía a virtude, porque nele havia cura, nele havia uma palavra de vida eterna. Tanto quando a palavra ficou dura, não é assim que a gente diz? A palavra fica dura, a pessoa vaza. A coisa ficou muito difícil, a pessoa corre, seja no casamento, seja no trabalho, está muito difícil, a pessoa corre. E certa vez Jesus estava pregando, ficou muito difícil, duro para o pessoal, eles decidiram ir embora, ficou os discípulos ali. Jesus falou, olha, só vocês não querem ir também? Pedro, impressionado pelo Espírito Santo, disse, para onde iremos, Senhor? Para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Não teria outro lugar para estar, não havia outro lugar para ir, senão estar perto de Cristo Jesus. Você está entendendo o que eu estou querendo construir na sua cabeça aqui? A grandiosidade que era caminhar com Jesus. Certa vez, ele já ressurreto, no caminho de Emaús, os discípulos tristes, decepcionados, frustrados, ele está com eles e de repente ele vai falando, não, mas olha só, ele vai pregando para eles, explicando Bíblia, meus irmãos, ensino. Não, a hora vai acontecer assim, ele vai lá dentro dos profetas e vai trazendo até aquele tempo, eles de repente vão virar à esquerda, Jesus vem para cá, eles falam, Jesus, vem lá para casa, fica lá conosco, porque a coisa está muito gostosa, muito boa. Ele não queria terminar ali na virada da noite. Aí Jesus vai com eles, de repente estão lá, a mesa farta, colocado ali o alimento, e quando Jesus dá graças, da maneira como só Ele sabe dar, aleluia, eles olhem, cadê? Aí eles entendem, era Jesus. Por isso que quando Ele falava, o nosso coração o quê? Ficava pesado, ficava angustiado. Não, nosso coração ardia, aleluia. Você consegue acompanhar isso do que era viver com Jesus? E agora, meus irmãos, Jesus não está mais, deixa eu voltar para cá. Eu me empolgo e eu tento ilustrar demais, mas eu quero que você entenda, para a gente poder vir para cá.
Caminhar com Jesus era extraordinário. E hoje, meus irmãos, estar em uma igreja, caminhar com uma igreja, entenda, não é isso aqui, somos nós. A igreja do Caruru, ou uma das, porque não é só aqui que existe a salvação, onde é pregada a palavra de Deus, aí a salvação, mas não, que é a palavra que liberta, é a verdade que liberta, é conhecer a verdade que irá nos libertar do pecado. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. E estar numa igreja hoje, não deveria ser a mesma coisa que estar perto de Jesus? A gente não deveria ter prazer de chegar aqui, porque nós iríamos saber que o corpo de Cristo está ali. Meu Deus. Que a mão de Jesus está ali. Como assim? Está ali, aqui, ó. Está ali. O irmão Toninho tem duas, glória a Deus. Duas mãos para ajudar a levantar. Aleluia. Duas mãos para estender para ajudar. Duas mãos para trabalhar. Duas mãos para estender e orar. E no nome de Cristo Jesus, curar. Porque a igreja é isso, meus queridos. A igreja não é uma reunião, meus irmãos. Eu já falei aqui uma outra vez, se você quiser estar em sociedade, quiser ser fã não, mas fazer parte de algum clube, tem lá Clube 29, Cacipé, etc. Tem clubes por aí, vai lá, pague assinatura, compre lá, etc. Mas a igreja não. A igreja, meus irmãos, é na sua base, na sua estrutura maior, no seu âmago, vamos usar essas palavras bonitas, no mais profundo do seu interior. A igreja é o corpo de Cristo, meus irmãos. Ela é a comunhão do homem, da mulher com Deus. É aqui. Porque somos nós que recebemos o ministério do quê? Da reconciliação. É aqui, meus irmãos. Então, qual que é o papel da igreja, Rodrigo? O papel da igreja é ter música boa. Muitos por aí procuram igreja nisso. Não, é boa. Muitos pensam, não, vou lá no Caruru, porque lá tem gente que toca, tem gente que canta. Não, lá a música é boa. Mas música boa não faz uma igreja, meus irmãos. Não, vou porque tem uma boa pregação. Lá tem uma pregação que toca, uma pregação que motiva. Mas só isso não faz uma igreja, meus queridos. Lá tem pessoas parecidas comigo. Hoje está na moda isso. Isso vem do meio empresarial. Segmentar a igreja, não em departamentos, mas para a sua visão. Por exemplo, a igreja aqui é a igreja para pessoas com mais de 50 anos, com a faixa de renda tal, que mora num lugar tal, que tem tais hábitos. Está na moda isso. Não, a igreja aqui é só para jovem, então a gente vai lá, pinta tudo de preto e apaga as luzes e bota ali, porque quer focar. Mas igreja não é negócio, meus irmãos. A igreja é a união, e a palavra é essa, a união mística do corpo de Cristo. Que é a igreja, meus irmãos, é a reunião daqueles que foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus. O que isso tudo faz, Rodrigo? Já nem vou pregar o que eu preparei. Deus sabe. Mas o que é essa igreja, meus irmãos? Capítulo 4. É viver em unidade. O que acontece, Rodrigo? Olha só. Quero que leia um pouquinho. Eu pedi para você deixar a Bíblia aberta, se puder abrir novamente. Um pouquinho antes do capítulo 4. Você vai ver Paulo dando ali um glória a Deus, vamos dizer assim. 3:20. Ora, ao Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória. Eu queria que você olhasse na sua Bíblia. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Igreja, meus irmãos, é algo que o próprio Jesus Cristo edificou. Amém? Amém. Você crê nisso? Você pode crer nisso nessa noite? Mas essa aqui é uma igreja, meus irmãos. Pelo menos no tempo que eu estou aqui, eu posso garantir. Quem a gente não conhece, a gente não sabe, né? Pode. Mas aqui é uma igreja na qual o alicerce lançado é Cristo Jesus. Aqui está o corpo de Cristo. E o que acontece, Rodrigo? Quero que você só preste atenção mais uns minutinhos. Não vou me exceder muito, não. Só quero aplicar bem rapidamente na sua vida, depois de tudo isso que eu falei. Olha só. Aqui, meus irmãos, ao corpo de Cristo. O que acontece? Lá no capítulo 4, você vai ver que Deus deu dons aos homens.
para a edificação do corpo de Cristo. Esse corpo, meus irmãos, precisa ser saudável. Ele precisa crescer. Os irmãos que já tiveram filhos aí, irmãos vão entender muito melhor do que eu, que só li e vi. Não vivi todos os dias na minha casa essa experiência. Porque quando minha irmãzinha nasceu, eu era muito bebê, nem lembro direito. A diferença de idade é pouco, então quando eu me vi como gente, ela já era gente também, eu não vi que ia ter um bebê dentro de casa. Mas o bebê, meus queridos, se ele não se desenvolve, se ele não vai crescendo, não ganha peso, se o pescocinho não vai ficando mais durinho, mais firmezinho, se ele não começa a engatinhar, não começa a querer andar, se ele não faz bagunça, parece que está alguma coisa com problema, não é verdade? Assim é o corpo de Cristo. Ele tem que se desenvolver, ele tem que se estruturar, tem que ser firme. E para isso acontecer, meus queridos, cada um de nós devemos caminhar numa direção. Que direção é essa, Rodrigo? Eu falei que nós vivemos na unidade da fé. E olha só, nós todos, capítulo 4, versículo 13, nós todos devemos chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu quero falar isso aqui em nome de Jesus, porque eu prezo pelo pessoal mais novo, que vocês sofreram menos na vida, vocês erraram menos na vida. A gente que é mais novo, a gente tem chance de errar menos, a gente tem chance de se ferir menos, a gente tem chance de dar menos com a cara na parede, mas para isso nós precisamos estar no corpo de Cristo. Porque aqui no corpo de Cristo, em que nós somos edificados, meus irmãos. É igual construir isso aqui, meus irmãos. Que coisa feia é uma parede torta, fora do prumo. Fora do prumo. É uma coisa terrível de olhar. E agora imagina para a questão estrutural, se em cima dela tiver um peso muito grande. É necessário edificação. É necessário maturidade. E aqui, para falar para os mais velhos, para os mais experientes, para os mais vividos, o que nós estamos caminhando para chegar, que pessoa madura é essa, Rodrigo? Já estou 30 anos na igreja. Não é isso aqui. A maturidade que nós estamos caminhando para alcançar, meus irmãos, é a medida, e ali tem uma crase. Olha na sua Bíblia. Eu peguei uma versão mais próxima da Almeida Revista, ou Almeida Atualizada, para você ficar próximo de mim aqui. A medida, crase. Então, é de forma. Então, a medida do que, Rodrigo? Na medida, aleluia, da estatura, da plenitude de Cristo. O que o cristão tem que fazer? Amadurecer, crescer, lutar, para chegar à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Por isso que não importa os cabelos brancos, não importa 30 anos na igreja, que nosso objetivo, meus irmãos, é um objetivo inalcançável. Sabia disso? É inalcançável humanamente. É um objetivo que será cumprido somente naquele glorioso dia, onde o nosso corpo será glorificado. Amém? Você entende? É uma teologia um pouquinho mais avançada, mas é básica para nós. Esse é o nosso objetivo, por isso nós ansiamos o céu, para que essa boa obra, lembra que eu repito? A boa obra que Ele iniciou em nós, Ele vai terminar. Menos que eu deite a sepultura, não importa, assim como Jó tem uma esperança, que meu Redentor vive, e por fim se levantará, aleluia, e me levantará também, ainda que meu corpo entre em decomposição, não importa, naquele dia será novamente unido minha alma, corpo, espírito, e não apenas isso, será transformado, picado, seremos a imagem, a semelhança, a estatura da plenitude de Cristo. É isso que nos aguarda, meus queridos. Por isso que igreja não é brincadeira, igreja não é oba-oba, igreja não está aqui para ficar rindo de piada, não, meu irmão, que é uma coisa séria. Nós estamos envolvidos em exercer o crescimento. E como que isso acontece, Rodrigo? Para a pessoa ser madura, ela tem que estar na igreja, porque é na igreja que ela vai se sentir desafiada. É aqui que vocês vão viver isso, vocês estão vivendo, meus irmãos. Vocês vão pegar um camarada de 28 anos para estar dirigindo a igreja. Eles chamam de pastor, não é verdade? O cara que tem talvez metade da idade dos irmãos. Mas é na igreja que essas coisas acontecem. Para que a nossa humildade seja exercida. Para que a minha humildade seja exercida. Porque eu fico lendo lá em casa direto, para aprender da Bíblia. Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo escrevendo a Tito.
Eu fico lá olhando, olha só, trate os mais velhos como seu pai. As irmãs como mãe. As irmãs da mesma idade, vamos dizer assim, como irmãs. E mesmo assim, ó, irmãs, do meu sangue, para eu lembrar da minha irmã. E se todo pastor fizesse isso, meus irmãos, não haveria os escândalos que tem por aí. Que tem gente que quer olhar as coisas meio distorcidas, mas conforme a palavra de Deus é dessa forma. Vocês estão entendendo? Isso exerce maturidade, crescimento. E o fruto do Espírito Santo é que vai brotar em nós através disso. Como que eu vou ter domínio próprio se eu não exerço? Como que eu vou ter paciência se eu não exercer? Como que eu vou ter amor se eu não exercer? Bondade, etc. Os frutos. Lá em Gálatas você encontra. Como que esse fruto do Espírito vai germinar, brotar em nós, meus irmãos? É na vida, em igreja. É nesse lugar que Deus escolheu. Por quê? Para finalizar. Estou controlando o tempo aqui, nós estamos num tempo bem hábil, fique tranquilo. Mas aqui é que, seguindo a verdade em amor. Aleluia. Ou, em outra tradução, falando a verdade. Então, falando a verdade, nós precisamos, meus irmãos, falar o quê? A verdade. Amém? Aqui é o lugar em que nós lutamos, meus irmãos, nós batalhamos pela verdade. Por aí afora, todo mundo mente, meus queridos. É dizendo que não está, é dizendo que pagou tanto, mas não pagou, é dizendo que o carro, olha, não, o carro mas é um carro que já foi batido, pegou enchente lá no Rio de Janeiro. O pai vendeu muito carro, então eu conheço um pouquinho dessas coisas assim. Mas irmãos, falcatruas enormes. Porque não fala a verdade. Crente, meus irmãos, que faz isso não é crente. Tá? Se nós vivemos nisso, não é crente. Isso não é uma condenação eterna para quem vive isso. Não, é condenação do momento. Há ainda a oportunidade de se arrepender e mudar de vida, de se converter. E aproveite enquanto ainda há oportunidade, porque quando a noite vem, aí ninguém mais pode trabalhar. Quando vier a morte, meus queridos, não adianta mais querer voltar atrás. Lembra da parábola que Jesus contou? O rico e Lázaro? Não adianta mais. Aproveite o momento que é agora. Para quê? Para falar a verdade, meus irmãos. Amém, meus queridos? Em amor. Virou moda agora na internet, esse espalho, né? Não, eu sou sincero. Pessoa grossa. Pessoa bruta, sem respeito por ninguém. Eu sou muito sincero. Por favor, meu querido. Vamos ler Bíblia, vamos nos converter. Não existe isso. Eu sou grossa, sou grosso, sou ignorante, porque sou sincero. Eu não levo para casa. Não, mas não. Você não está vivendo a verdade em amor. Só isso. Você não está cumprindo. Uma coisa é ser firme, outra coisa é ser ignorante. Nós falamos a verdade em amor. Para crescermos em tudo, meus queridos. Não existe compartimento da nossa vida com Jesus. Amém? É por isso que a gente namora diferente, casa diferente, trabalha diferente, vive em família diferente. A gente faz tudo diferente, meu irmão. Porque em tudo. Nós em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E aqui os irmãos já sabem o que é isso. É aquele exemplo que eu contei. Não há possibilidade de dizer não para o meu Senhor. Eu contei na quinta passada, a passagem que o irmão gosta bastante de ler, de Cornélio, né? E aquela relação com Pedro, quando Deus dá a visão, sonha aí para Pedro, aí Pedro olha e Deus diz, come Pedro. Aí Pedro, não, meu Senhor. Não existe isso. Não, meu Senhor. Se é Senhor, é cabeça. Se é cabeça, ordena. E o corpo obedece. Amém? Você é capaz de viver isso na sua vida, hein, tá? Entenda? Nós somos capazes de entender que Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então, em tudo, cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as juntas. Você está vendo aqui, meus irmãos? Aqui é a igreja. A igreja, meus irmãos, todo o corpo, todos nós, o que? Bem unidos, consolidados, firmados, compactados, sem divisão entre nós, sem picuinha. Você entende isso aqui? Estou tentando traduzir, palavra de velho, picuinha, né? Mas sem esse tititi, sem querer o seu bem primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro, não existe na igreja. Aqui, meus irmãos, aquele que é o maior, se vê maior, é como quem serve. Aquele que é maior
ele fica por último para se servir na fila e pode até ficar sem comer. Que aqui é a igreja, ajustado, consolidado, pelas todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Meus irmãos, igreja não existe só por mim. Eu posso, meus irmãos, eu não sou, uma pena, eu até queria ser, meus queridos, o melhor, ninguém está envolvido aqui, mas não sou. Eu queria mesmo, eu queria ter sabedoria suficiente para ser extraordinário, ter ideias assim, mas eu não sou. Mas sabe o que conforta meu coração? Que não importa se eu sou melhor, não vai adiantar, porque é cada parte. Amém? Amém. Cada parte é você. Mesmo aqueles que estão mais distantes, aparentemente, aqueles que estão mais próximos. Cada parte efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo. Amor. O que Paulo está ensinando aqui, meus queridos? É que nós temos a responsabilidade sobre os nossos ombros, de cada um de nós, viver essa experiência de crescimento na presença de Deus. E através do seu crescimento, foi o que eu acabei de ler aqui, só trazendo palavras mais fáceis, através do seu crescimento, do seu desenvolvimento, da sua comunhão com Deus, através daquilo que Deus vai fazendo na sua vida, o crescimento do corpo, ele vai ser, meus irmãos, constante. Deus conta com você. Deus conta, meus queridos. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com todos nós. E as nossas vidas serão alcançadas, sim, pela bênção de Deus. Meus irmãos, nós somos abençoados, meus queridos. Eu sei que nós sofremos bastante na vida, eu sei, mas nós somos abençoados que nós estamos ainda aqui de pé. Nós conseguimos ainda caminhar. E não é por mérito próprio, é pela graça e pelo amor de Deus. O convite, meus irmãos, para uma igreja saudável é um convite em que cada um seja participante. Porque se um membro estiver doente, como que fica o restante? Não é assim? Se você, o seu dedão do pé, vamos lá, às vezes não dá muita importância. Se ali começar a inflamar, não vai prejudicar a sua vida? Você vai ficar irritado, porque a dor gera irritação no corpo. Você já vai ficar menos amigável. E aí você não vai conseguir caminhar direito, você vai viver limitado. Assim é a igreja. Nós precisamos, meus irmãos, de cada membro saudável. É conforme essa justa operação de cada parte, efetuando o seu próprio crescimento, os dons que Deus te deu, os dons que Deus vai te dar, através disso, meus irmãos, em amor, edificando a si mesmo, nós vamos estar trazendo crescimento ao corpo de Cristo. Amém? Você entende isso? Amém? Por isso as 9 marcas, meus irmãos, de uma igreja saudável, e claro que são várias outras marcas, né? Mas esse resumo ele é muito interessante para nós entendermos o que é essencial numa igreja. Algumas marcas: pregação expositiva. O que é isso? Pregação que expõe o que a Bíblia diz, não o que eu quero dizer. É muito fácil, meus irmãos, é muito fácil. Eu sei porque eu comecei há alguns anos já. A primeira vez que eu fui pregar foi lá em Pedra das Grandes. E comparado ao que eu faço hoje, meus irmãos, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Só que tem gente que para lá. Que tem que estudar, meus irmãos, tem que orar, tem que buscar Deus, tem que abrir mão de tantas coisas. Poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas estou lá, estou lendo, estou buscando a Deus, buscando entender, para extrair o que a Bíblia tem para nós. Outro ponto, compreensões corretas da Bíblia. Olha só, teologia bíblica é necessário. E aqui no Caruru eu encontrei isso. É muito interessante. Como a teologia é confusa das pessoas. Tem gente que pensa diferente, mas diferente em pontos assim, muito importantes. Tem gente que guarda todos os mandamentos como se fosse judeu. Tem gente que templo, como o templo lá de Israel, mas não é templo de Israel isso aqui, meu querido. Mas tem gente que ainda aqui entende a forma. Você entende? Tem gente que acha que as obras é que vão salvar. Tem gente aqui assim, olha, se eu não fizer, eu vou para o inferno. Mas não é por obras para que ninguém se glorie, é por graça, é sem merecimento. Mas então, isso é teologia bíblica. Precisa, numa igreja, para ter crescimento saudável. O que mais nós precisamos entender? Uma compreensão correta do que é o Evangelho. Isso eu expus aqui sábado, acho passado, retrasado e na quinta passada. O que é o verdadeiro Evangelho? Mas, com uma compreensão bíblica de conversão. O que é realmente ser convertido? O que mais? Uma compreensão bíblica de evangelismo.
Por isso que, meus irmãos, nós não podemos mais ter as pessoas que evangelizam na igreja. Não, todo crente tem que ser evangelista, amém? Estou resumindo aqui para a gente ir finalmente, tá bom? O que mais? Vamos lá, nos números aqui. Pregação expositiva, teologia bíblica, uma compreensão correta do que é velho, uma compreensão correta sobre conversão, uma compreensão correta de evangelismo, um entendimento bíblico de membresia, meus queridos. A gente batiza a pessoa e a pessoa fica meio jogada, não entende o que é membresia da igreja. O que mais precisa? Uma compreensão, meus irmãos, de disciplina. Isso mesmo, disciplina bíblica. Coisa que está faltando na nossa igreja hoje, e é por isso que a gente vê essas curas por aí fora. Se eu entendo membresia, eu entendo disciplina. O que mais? Nós precisamos ter um entendimento de discipulado. Eu quero que você entenda que Deus chamou você para viver no corpo de Cristo. Deus conta com você. Sabia disso? Meus irmãos, Deus podia mandar anjo. Os que ficaram com ele são tão obedientes que os rebeldes já foram com os Lúcifer, Satanás. Mas Deus deu essa oportunidade para nós, para mim e para você, para realizar essa grande obra. Creia, meu querido, Deus quer usar você para chegar em casas onde a coisa está pegando fogo. E você vai levar uma água da Deus e vai acalmar todas as coisas em nome de Jesus. Chegar para aquela pessoa do coração atribulado e aprendendo com Jesus, porque nós somos corpo. Então, como Jesus falou, em evento, em mar, possa falar com aquela pessoa e ela se acalmar no nome de Cristo Jesus. Que nós não venhamos perder nenhum, meus irmãos, e venhamos ganhar, agregar. Amém? Quero convidar você para orar. E se você tem uma necessidade, nós vamos estar orando por você. Se você precisa de uma cura, eu quero convidar você para dar um passo. Até para ser mais fácil, a gente se deslocar aqui e orar por você. Porque se Cristo está aqui, Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Ele pode fazer aqui e agora. Ele faz, meus irmãos. Ele só vai fazer a nossa parte, que é com fé interceder. Tem alguma necessidade de estar perturbando o teu coração? Aqui em nome de Jesus. Eu não quero estender muito, mas eu estou convidando, estou incentivando a sua fé. Aleluia. Nós vamos estar orando, impondo as mãos. E cremos que Deus é o Deus que faz milagres nas nossas vidas. Aqui o Montoninho para estar orando também. Isso, vamos impor as mãos em nome de Jesus. Enquanto isso, irmão Geraldo quiser ir cantando o hino ali abençoado, nós vamos estar orando, abençoando nossos irmãos. Gesto do